Olá, boa noite. Vamos para mais uma live. Escuta o louvorzinho aí. Esperar todo mundo entrar. Oi, Renata, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda ao Pedro na área. Pedrão, eu já vou te chamar, que é o tempo da galerinha entrando. Juan, boa noite, seja bem-vinda. E aí, galera? Ó, coloquei um louvorzinho. Tá dando pra ouvir aí direitinho? Tá, tudo ok. Legal. A galera tá entrando, sejam todos bem-vindos. Vocês estão me vendo direitinho, gente? Acho que aqui tá bom. E aí, hoje vai ser um bate-papo bem legal. Como vencer a dificuldade de ler a Bíblia. E eu vou... Já falei pro Pedro, né? Que, assim, eu amo ler. Por isso até que eu escrevi um livro. Por ser amante da leitura. E tinha muito tempo que eu queria ler a Bíblia inteira. Porque eu nunca consegui. Já comecei por diversas vezes, mas nunca dava continuidade. E aí, eis que estou no Instagram e vejo o post do Pedro com o desafio 45 dias. Eu falei, realmente é um desafio, hein? 45 dias. Aí eu falei, como eu sou também amante de desafios, eu sou movida a desafios, eu falei, vou entrar nessa, vou embarcar. E aí eu mandei um direct para ele. E aí, como é que funciona? Ele já me mandou o plano de leitura, colocou no grupo. E eu falei, agora vai. Não é não, Pedrão? Verdade. E E aí, direto eu tô postando, né? E muitas pessoas perguntam como é que é. Nós já estamos no 23º dia. E tem gente ainda que fala, tem como entrar? Como é que é? Mas tá muito legal esse desafio. E aí eu convidei o Pedrão pra gente bater esse papo, porque nada melhor que ir na fonte, conversar com o idealizador. E eu queria começar pedindo para você se apresentar. E o porquê que você teve essa ideia de fazer esse desafio? beleza. Olá, gente, tudo bem com vocês? Glaucia, obrigado aí. A gente bateu um papo semana atrasada, né? E a gente falou, cara, a gente precisa levar isso pro mundo, cara. As pessoas precisam ouvir disso, porque isso foi algo que transformou nossa vida, né? Tem transformado, tem sido algo incrível, assim, que a gente não tem nem palavras para poder falar. E a gente precisa levar isso em forma de live, que está tendo a moda da live. Então, vamos fazer live para falar da Bíblia, né? O quanto que ela tem sido edificante para nossas vidas. Verdade. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu quero agradecer a alguns amigos meus que já estão entrando aqui. Obrigado por estar participando aqui. Prazer em conhecer outros que estão entrando. Meu nome é Pedro. Eu sou uma pessoa apaixonada por gente, né? Quem me conhece sabe o quanto que eu amo pessoas. Conheci a Glaucia num curso, De né, desenvolvimento pessoal. e de inteligência emocional muito bom, que foi o Plenos, né? Foi excelente. A gente teve a oportunidade de se conhecer lá. Foram dias intensos, de muito choro, muita transformação de dentro para fora. Verdade. E eu sou uma pessoa apaixonada por gente, sou cristão há 20 anos, né? Eu tive a oportunidade de ganhar meus pais para Jesus, né? Com 8 anos de idade. Ganhei minha esposa, que está aqui também, acompanhando a gente, botou até uma carinha aqui com um coraçãozinho, né? Tá ali na sala acompanhando. E ganhei também minha esposa para Jesus. Cara, amo estar na presença de Deus, foi a melhor escolha da minha vida, sabe? E falar desse projeto, para mim é algo muito emocionante, porque eu estava conversando com a Gláucia e eu queria compartilhar isso com vocês. Eu sempre tive muita, e vou repetir, muita, mais uma vez, muita dificuldade de ler a Bíblia. Eu acho que as pessoas que estão aqui hoje ouvindo isso, eu tenho certeza que também tem esse mesmo problema. Sim. Porque a Bíblia é um desafio ler ela, porque o diabo ele é sujo, ele coloca sono, cansaço, desânimo, né? Outras prioridades aparecem e a gente deixa a Bíblia
para segundo plano, né? Infelizmente, muitas vezes. E assim, eu sempre li a Bíblia por partes, né? Eu pegava a Bíblia, lia um pedacinho, lia um versículo, lia uma parte, um Salmo 91, Salmo 23, que todo mundo está Os acostumado, clássicos. os clássicos, a gente pegava lá o Evangelho, só que eu Ou sempre então quem nunca começava. fez, ou então quem nunca fez isso, hein, Pedro? Só tipo, a que eu vou abrir agora. Ah, Aí, é verdade. Aquela oração assim, Senhor, fala comigo agora que eu preciso ouvir a tua voz. Aí abre, aí fala assim, e eis que eu vou matar o povo, fala, Jesus, essa palavra não é para mim, misericórdia, né? justamente. Foge do livro de Ezequiel. Já fiz isso várias vezes já. Eu Né? também tô falando de causa própria. Pois é, fiz várias vezes. E não gostava da palavra, eu procurava outra para poder amaciar meu ego. Então, assim, tentei, eu com minha esposa, a gente começava a ler, aí todo projeto de começo de ano é a mesma coisa. Era esse ano eu vou ler a Bíblia, Uhum. esse ano eu vou ler a Bíblia. E começava bem, aí chegava lá no livro de Gênesis, capítulo 30, aí no outro dia você já não lia mais, e daqui a pouco passava. É Chega um ponto verdade. que a gente não lê, não lê. É Chega um verdade. ponto que passa o dia todo e a gente não leu nada da palavra. Uhum. E, cara, isso aqui é o nosso alimento diário. E eu tenho Nossa, percebido isso, o manual da né? vida. Você acaba de ler, você fica extasiado. E como a gente É, tem é vivenciado isso esses dias, né? Gente, verdade. é até engraçado, porque assim, de todas as vezes que eu tentei ler, normalmente eu seguia um plano de leitura que era assim, 3 capítulos, e eu não dava conta. Sim, sim, Hoje, esse desafio de 45 dias, a gente, por vezes, lê o livro inteiro, né? São, no verdade. mínimo, assim, 30 capítulos. E você lê, que você não vê o tempo passar, e você quer devorar mais. E, tipo assim, nossa, tipo, já cheguei. Foi igual, acho que foi ontem antes de ontem, né? A gente tava lendo Jó, aí era, sei lá, era até o 30, não me recordo. 30. E você falou, gente, eu já li tudo, já li até o 42, que eu não aguentei esperar pra continuar amanhã. Não, e o livro de Jó é uma história, né? E você tá É. lendo aquela história, eu não quero parar, eu não quero parar de ler essa história. Aham. E eu li até o final, eu falei, eu fechei a meta de hoje, fechei a meta de amanhã, então eu já tô tranquila, Ainda né? tá no E é lucro ainda, então, hein? no lucro. E é desse jeito mesmo. Então foi aí que Deus colocou no meu coração, sabe? A questão de eu preciso ler a Bíblia esse ano. E a quarentena contribuiu muito para isso. É incrível, né? Um É, momento de crise contribuiu. Sabe? E eu exatamente. tava de uma forma que, assim, eu tava muito apegado à televisão, era televisão na hora de acordar, até Uhum. a hora de dormir, dormia 1, 2 horas da manhã assistindo televisão, coisas que não me edificavam em nada, sabe? Uhum. Então eu falei, cara, eu preciso ler a Bíblia. Eu perco muito tempo assistindo televisão, fazendo coisas que não me agregam em nada, e por que que eu não consigo ler a palavra? Falei, eu vou dar uma de doido, entendeu? E vou pegar uma meta louca e vou ler a Bíblia. E um colega meu, talvez Ah, ele nem saiba disso, ele postou no Instagram um desafio de ler a Bíblia em 42 dias. Ele é mais doido do que eu, porque eu botei em sério? 45, aí ele botou em 42. Sabe? Eu falei, cara, eu vou dar uma de doido também. E vou Não, fazer um mas no desafio. ritmo que você tá, você faz em Vai terminar 40. antes. Tipo isso. Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer isso, eu vou fazer um desafio de 45 dias. Né? E Uhum. fui pesquisar na internet e achei uma igreja, né? Uma igreja batista, que tinha um plano montado, sabe, de 45 dias. Eu falei, cara, eu vou seguir esse plano. Que legal. Né? Só que eu pensei assim, assim como você falou hoje para mim, você é uma pessoa movida a desafios, né? E eu também sou uma Bom, pessoa extremamente movida a desafios, então eu gosto de desafio na minha vida. Aí eu você falei assim, eu viu, vou chamar. só um adendo, você viu que eu me joguei até nos desafios do meu marido, né? Você tá Uhum. acompanhando? Eu vejo, a gente tava rindo ali agora, eu e minha esposa, vocês tentando fazer o desafio lá e caindo. Eu falei, oh meu Deus do céu, Jesus. Aí eu falei assim, vou fazer esse desafio, mas não quero fazer sozinho, não. Vou convidar pessoas. Só que eu vou colocar aqui, entendeu? Quem quiser fazer, vai fazer. Quem não quiser, vai perder a Entendi. chance. Então, aí as pessoas começaram a falar, sabe? Entrou um, entrou outro. Você foi uma das pessoas que me procuraram. E pra mim, eu achei que ninguém ia querer. Falar, cara, quem vai querer ler a Bíblia durante esse período, em 45 dias?
E me Uhum. surpreendi, que a gente tem 10 pessoas, se não me engano, no grupo, e a galera tá empenhada, assim, sabe, em ler a Bíblia. Então foi esse projeto que veio, assim, do coração de Deus, sabe, para mim, e isso não podia ficar só para mim, sabe, eu tinha que levar para as outras pessoas e tenho visto essa transformação, tem sido incrível. Uhum. Eu já até te agradeço, né? Porque esse convite é como diz, né? Muitos são chamados poucos escolhidos, mas assim, de gente que está ali no grupo compartilhando, vivenciando essas experiências é muito bacana, tá? Uma troca incrível, né? E como Verdade. você falou, muita gente, de fato, tem essa dificuldade por N fatores, Uhum. né? E é super importante nesse momento de pandemia a gente se apegar a algo que a gente acredite e que vai nos dar uma tranquilidade, uma paz, sabe? E eu acho que é literalmente o momento mais do que adequado, porque igual você falou, por vezes a gente fica em frente de uma televisão, vendo esses noticiários que só geram Verdade. mais ansiedade pra gente, mais preocupação. Isso foi uma Então, das coisas que eu quis desligar a televisão também. Porque eu já estava uhum, cansado de ligar a televisão e ver jornal falando que pessoas estavam morrendo, pessoas estavam internadas. Eu falei, cara, cansei, não quero mais ligar a televisão, não. Eu já estava ficando desesperado. E foi é, uma das coisas que eu quis ligar a televisão, né? uhum. Pode dar seguimento. Você já viu até os memes que tem, que quando começa aquela musiquinha do jornal, aí o povo já coloca a máscara, borrifa álcool, Se cobre porque, todo. É desse jeito. É desse né? jeito. Então, assim, a gente tem que se apegar com a nossa fé, com o que a gente acredita, para a gente passar, fazer essa transição, assim, de uma forma saudável. Saúde Verdade. mentalmente, que eu digo, né? E como a gente tem falado como é uma dificuldade, por isso que a gente escolheu esse tema, então a gente vai falar o que de fato a gente faz na prática e algumas dicas, né, Pedro, que pode Legal. facilitar. Então, bora Isso. começar? Eu fiz Vamos umas lá. anotações aqui, umas colinhas para não passar nada aqui, ó. Tá aqui também, anotadinho Bem aqui, ó. leve. E a gente vai batendo papo. Quem estiver aqui com a gente, quiser interagir, a gente vai ler aqui. Isso aqui é um bate-papo mesmo, tá? Então, eu coloquei assim, ó. Primeira coisa, tudo que eu vou falar aqui é o que eu pratico, tá, gente? Reservar um tempo para leitura. Isso é essencial. Porque se falar assim, quando der, nunca vai dar. E é até engraçado que eu li um post esses dias falando assim, que a gente sempre reclama que não tem tempo. E aí nessa quarentena a gente tem tempo. Então, se a gente não fizer algo de novo, não sair dessa quarentena com algum novo hábito, algum. Não é falta de tempo. Então é porque não é Verdade. sua prioridade, né? E eu penso muito nisso. Até assim, falando em questão de que fala, dá gordura, dá o melhor, dá os 10%. Eu sempre tive assim comigo de dar meu primeiro momento do dia. Então eu sempre leio a Bíblia de manhã. Até Uhum. porque eu já foco, leio e pronto. Tipo, não vai ficar aquela, se eu deixar pra noite, se eu estiver cansada, a questão da autossabotagem, enfim, né? Então, assim, é importante você reservar um tempo de ser ou manhã, ou tarde, ou noite. E nisso, quanto tempo você tem disponível? 1 hora, 2 horas? Porque isso a gente gasta fácil nas redes sociais, que nem vê, né? Passo a Então, passo. assim, exatamente, da gente começar a ter essa prioridade. E, de fato, quando você estiver lendo, você esteja 100% presente na leitura, com Uhum. concentração, foco, atenção, né? Uhum. Porque, por vezes, não é porque uma leitura é difícil, é porque você dispersa, sua mente vagueia. Então, assim, de você ter esse compromisso. Quando você Uhum. estiver aqui, esteja aqui de verdade, né? Verdade. E essa questão do reservar o tempo é uma dica que eu quero passar para vocês que estão ouvindo isso aí. É, como ela falou, quando a gente senta para poder começar a ler, o tempo passa que a gente não percebe, né? Uhum. Mas se você perceber que você está começando a se distrair em um certo tempo e você não está assimilando mais aquilo que você está lendo, dá uma parada, Isso. sai, respira, olha as Uhum. paisagens, olha outras coisas, não entra em rede social, evitar de entrar em rede social, porque acaba que você entra em rede social, aí você enche mais a sua cabeça de coisas. Então, deixa aquele momento para encher só com coisas da Bíblia. Aí Uhum. depois você volta depois de uns 5 minutinhos e continua lendo. Esse Uhum. tempo, essa concentração tem que ser total mesmo. Pois é. E eu até falo assim, que você não está gastando o seu tempo, você está investindo o seu tempo. Uhum, totalmente. É isso. Vou pro 2. Eu Vamos coloquei lá. aqui.
escolher uma versão que você compreenda, porque hoje a gente tem várias versões da Bíblia, várias linguagens. Só uma pesquisa que eu fiz tem 9 versões. Eu não sei se Uhum, tem mais, mas que eu achei foram 9 versões. Então não é possível que você não ache nenhuma que a leitura não te agrade, que seja de fácil compreensão, né? Porque isso uhum, faz toda a diferença. Hoje eu uso a NTLH. legal. E aí também tem a questão, né? Porque tem muita gente que é sinestésica. Eu gosto muito de livro físico, de pegar, de anotar. Uhum, Mas também tem os aplicativos, tem a Bíblia Digital. Só que é até uma descoberta, porque a gente começou a usar ela, né, Pedro? E tá sendo verdade. fantástica a leitura através dela, porque agora a gente está escutando em áudio. Então não tem nem essa Isso. desculpa de falar, mas carregar a Bíblia é pesada, não sei o que, não. Tô na fila de um banco, tô não sei o que. Põe lá seu fonezinho e escuta. Tipo, não tem Não desculpa, né? tem, não tem desculpa. E E tem mesmo pelo, um. e mesmo pelo Pode. aplicativo, tem vários recursos. Você pode grifar lá, pintar, você pode fazer comentários, você pode mudar fontes, você Criar pode. imagem, para compartilhar. Exatamente. Então, assim, é fantástico a gente usar os recursos que a gente tem à nossa mão, né? Isso. Tem uma versão muito boa de um aplicativo que a gente usa, que é o YouVersion, né? Que ela é muito Isso. boa. Então, ela tem várias versões e você pode escolher a que você mais se adequa. Eu tô usando a NVI, né? Que é muito Uhum. boa, que é uma linguagem fácil. Então, você pode, igual ela falou, você pega a sua Bíblia, o que que eu faço quando eu vou ler? Quando a gente está lendo, às vezes a gente se dispersa. A gente está aqui lendo e o Senhor é meu pastor e nada me faltará e ele me. Aí, onde que eu estava mesmo? O que que eu li? Aí você acaba Aham. se dispersando às vezes. Então, o É que que a gente verdade. até indicou lá no grupo? Bota o fone de ouvido e deixa a pessoa ler para você e você vai acompanhando na Bíblia, porque aí o foco é total, né? E Isso. coloca o mais alto possível para você não se perder. Ah, Né? Então, vai lá e vai lendo, ela vai lendo para você. E a voz do cara é muito legal, porque é isso que eu ia o, o, falar agora. o cara, ele Mas tipo não tem fala nem assim, como sentir sono, porque ele faz umas vozes assim, tipo, quando é Deus bravo e não sei o quê. Aí quando é diabo. eis que eu vou te matar. Aí quando é Ele realmente imita mesmo. mimimi. É É muito desse bom. jeito. É muito bom. Ele fala assim, o Senhor falou, e haja luz. Aí ele imita direitinho. Então a leitura fica muito boa de ver, né? Muito boa. Ó, Então, Pedro, essa questão do áudio é muito bom. isso. A Renata tá pedindo para anotar o nome do aplicativo. Tem como você escrever aí pra gente? Tem Já, sim. já fica a dica aí, né, pra galera. Isso. Deixa E eu é bom anotar que aqui. não fica uma coisa cansativa, uma coisa maçante, a gente se diverte. Aí direto quando a gente tá lendo lá, a gente vai no grupo e comenta. Isso. Ah, não, e o bom é assim, são as resenhas da leitura, né? Uhum. Quando a gente estava lendo o Êxodo, cara, eu chegava, eu ficava revoltado, não sei se Era? vocês lembram. Eu falava, cara, que povo chato esse povo de Israel. O cara tá recebendo maná, tá tendo a nuvem para poder cobrir durante o dia, a nuvem de fogo à noite, e o povo só sabe reclamar, reclamar, Só reclamar. Eu chegava reclama. revoltado. Moisés lá no monte, né, orando e falando com Deus, e quando o cara desce, tá lá eles com o bezerro de ouro, Tá adorando. adorando. Ai, Eu gente. quase entrei na história, eu falei, eu vou matar vocês, cara. E a gente vai viajando, é incrível, é muito legal. Ô, povo vacilão, hein? Uhum. Tipo isso. Então, assim, essa questão do digital que ela falou é muito importante também. Eu também sou igual a você, sinestésico total. Bíblia, aqui, ó, eu anoto, Ai, faz marco, inveja, hein? Só porque tá de né? Bíblia nova. Ah, é verdade. Deixa eu fazer uma invejinha pra vocês aqui, ó. Ah, Que Bíblia maravilhosa, gente. Presente da esposa de aniversário, viu, gente? Ganhei hoje, eu tive que fazer questão de é, mostrar aqui. chegou É do hoje no Jesus Cop. uma stories. Depois, quem quiser, entra lá no perfil dele pra ver, porque foi um combo muito legal, Tá aqui, né? eu deixei aqui preparadinho aqui, ó. Ó, muito. Nossa, achei fantástico. Bíblia comentada por. Essa aqui são 50 versículos mesmo, temas da Bíblia que a gente mesmo comenta, né? E Uhum. esse livro aqui é excepcional, todo mundo fala que é muito bom, e tem Diz o que ler, que ele ensina como você lê a Bíblia.
Então Olha veio que com esse bom. combo junto com essa Bíblia do Leão aqui, né? E ainda esse copo maravilhoso aqui que eu falei para minha esposa que vou fazer uma invejinha pro povo, toda hora eu vou tomar um pouquinho do chocolate quente para poder mostrar do Jesus Coffee. Então, muito legal. É, inveja concluída com sucesso, porque é a primeira coisa que eu quero falar. Eu sou a É louca do verdade. café, vocês sabem, né? Quem me acompanha, quem me segue. É verdade. Ai, ai. Pois é. Outra dica, questão, gente, orar antes de começar a ler a Bíblia. Por quê? Cara, foi até uma frase que eu ouvi esses dias, que eu até falei pro Pedro, nossa, que fantástico. É, que assim, a Bíblia é o único livro que você lê acompanhado do autor. Então, assim, Pancada. gente, nossa, eu fiquei assim, amei essa frase. Porque, gente, olha que surreal. Você orar antes de ler a Bíblia, se você tá com dúvida, você tem o Espírito Santo para te guiar para. Gente, é fantástico, porque imagina eu faço psicologia. Lê Freud. Se estivesse ali com dúvida, Freud, o que é ego, id, superego? Se o cara estivesse ali para falar comigo, seria tudo tão mais fácil, né? Verdade. E aí, Renata, é verdade, chamar a presença. É isso mesmo, Renata. Gente, isso é fantástico. Pedir direcionamento, né? Hein, E Gláucia, assim, eu até anotei aqui, só para poder pegar o gancho disso que aham, você falou, claro. eu anotei aqui, na hora que você for ler a Bíblia, você fala assim, paizinho, Aqui. Ah, vem aqui pro meu lado, paizinho, que eu preciso ler o seu livro junto com o senhor. Eu ai, preciso que o senhor leia para mim. Cara, é fantástico isso. É o único livro, como você falou, como a gente viu lá na jornada que a gente fez, achamos o uhum, livro. É o único livro que a gente lê junto com o autor. Cara, não isso é? quando eu ouvi, fez isso aqui, ó, na minha cabeça. Eu falei, é verdade. E a gente tem que, na medida que a gente for lendo, toda dúvida que tiver, você botar na sua cabeça, Espírito Santo, revela para mim que eu não tô conseguindo entender isso. Né? E, gente, ele revela, é incrível. Ele vai É, abrindo assim, ele vai é. abrindo, né? Mas completa o que você tava falando em relação a isso aí. Não, é porque a gente tem muito o hábito de fazer tudo no automático, né? Então, assim, Uhum, vou ler, abrir ali, começar a ler, pronto. Mas, gente, a gente tem esse recurso, o acesso direto, 0800, e a gente, por vezes, não usa, né? E faz verdade. toda a diferença para quem quer ler a Bíblia, né? Uhum. Cara, essa oração, esse momento de intimidade, você precisa fazer mesmo, sabe? Você precisa falar com Deus para ele poder abrir mesmo o seu conhecimento, sabe? A Salomão, quando a gente lê a história de Salomão, é fantástico. Ele podia pedir tudo, mas ele pediu sabedoria, Uhum. sabe? A gente tem que pedir isso para ele. Ele tá do nosso lado, tá ali do nosso ladinho. Aí você É. pode pedir para o autor do livro, da sabedoria, eu quero conhecer sua palavra. E Isso é na fonte, fantástico. Na fonte, direto na fonte. Isso é não, incrível. Isso é. é gostoso de pensar, sabe? E ele revela, ele vai abrindo a nossa mente, ele vai mostrando a revelação, ele leva a gente lá para a história, a gente se faz parte, assim, como personagem mesmo da história, e a gente vai vivenciando. Não tem preço, de verdade. Por isso que eu tô Certeza, apaixonado assim. Não tem preço, de verdade. exatamente. Aí, outra coisa aqui que eu anotei é ter um plano de leitura para guiar, né? Porque é importante a gente saber o que a gente vai ler, quantos e quais versículos a gente vai ler, porque senão fica uma coisa muito aleatória, né? No entanto, a gente tem um Uhum, plano ali de 45 dias, então a gente sabe que naquele dia a gente vai ler versículo tal a tal, por vezes é um capítulo inteiro, um livro inteiro, por vezes são até 2 livros, né? Isso é importante para guiar, para direcionar a nossa leitura. uhum, uhum. E isso eu quero abrir um parênteses em relação a esse plano de leitura. Do curso que a gente fez também, do Achamos o Livro, muitas Uhum. pessoas têm dúvida em relação, por onde que eu começo a ler a Bíblia? Né? Isso. Marcelão, deixa eu só mandar um abraço pro Marcelo. Marcelo, que bom que você está aqui, cara, um grande Imagina. amigo meu lá da igreja. Eu fui líder dele no Casados para Sempre e ele foi meu líder do Homens ao Máximo. Então, assim, olha Que só, a gente, legal. essa Seja coisa. Marcelão, bem-vindo, Marcelo. bem-vindo aí, viu? É, Onde que eu começo a ler a Bíblia? O pastor Hernandes Dias Lopes, né, em uma das lives, ele falou assim, começa a ler a Bíblia do começo. Você não tem que ter Uhum. medo de Gênesis, né? Você tem que seguir o que está lá desde o É. início, que tem gente que começa do Novo Testamento, eu vou ler porque no Velho é só pancada, mas
É no Velho Testamento que você vai ver o início de tudo, você vai ver as promessas de Deus para Abraão, você vai ver o que ele fez por Jacó para transformar ele em Israel, e Israel veio Judá, e de Judá veio quem? Davi, e Davi vem quem? Jesus. Então, olha A só, você precisa cronologia, né? total. Você tem que ler do começo. Então, começa a ler de Gênesis e vai seguindo até o final. Uma dica que eu dou todos os dias no meu Instagram, eu tô postando. Então, tem lá um dos storyzinhos que eu criei lá, que você pode ir lá, tá lá, Bíblia 45 dias, se eu não me engano. Você vai lá, tem todos os dias. Se você quiser seguir o que tá lá, você vai conseguir ler a Bíblia em 45 dias, igual a gente tá fazendo. Oh, legal. Bacana. Outra coisa que, assim, eu também vi lá na jornada e que, por vezes, eu não fazia, é entender o contexto histórico. O contexto histórico ali para a gente entender o propósito do livro, né? Isso faz toda a diferença. Porque até ó, na minha Bíblia ela é leitura, devocional e estudo. Sempre antes de começar, ele vem falando, né, a questão de quem é o autor, quem é. Peraí, deixa eu até pegar aqui algum. Ó, ele fala quem é o autor, a data, pano de fundo, que é o contexto, os temas. Então, assim, é super interessante, porque às vezes a gente nem dá crédito, né? Já vira e só Sim, quer ler o capítulo 1. desse Porque jeito. que a gente vai entender, de fato, a história que está se desenrolando ali naquele livro, né? O propósito. E fica bem mais fácil. E aí, interessante que o Pedro está até disponibilizando para a gente também uns videozinhos. Porque tem gente Uhum, que não tem Bíblia, assim, né? Que tem essa introdução. Mas aí você tem os videozinhos no YouTube que vai contando de cada história. E é muito uhum, legal. E é animado, né? Com sim. desenhos. E aí você entende. É tipo um resumo. É como se fosse um resumo. E aí, quando você vai ler a Bíblia, assim, fica muito mais fácil. Uhum. Depois eu vou disponibilizar, porque eu não lembro o nome do canal, né? Mas eu Eu vou, também quem não me quiser, recordo. eu vou colocar nos meus stories e depois a Glaucia também compartilha, Sim. o nome do canal que tem no Uhum. YouTube. É em inglês os vídeos, mas tem a opção de você botar legenda, então é bem Legenda. intuitivo. Então toda vez, antes de você ler o livro, né, Uhum. aquele livro que você vai ler, por exemplo, hoje a gente está lendo sobre o livro de Isaías, né, hoje que a gente está na nossa meta. Então a gente vai lá, ouve, né, lê como é que é o contexto daquela época, o que que Isso. aconteceu. Aí na hora que você for fazer a leitura, você vai entender muito melhor. Nossa, Vai é de outra fluir. forma. Só. Uhum. Totalmente, totalmente. Fica, Então a gente vai passar para vocês qual é o nome desse canal aí no YouTube, que ele é muito bom e que tem me ajudado bastante para poder entender mesmo o sentido do que está falando no livro. Porque muitas pessoas falam, Glaucia, que assim, eu leio a Bíblia e não entendo nada do que eu estou lendo. é, Né? eu já Eu vi. fui no médico semana passada e aí ele me chamou, né? Ele falou assim, vem e tal. Aí desculpa, eu tava lendo a Bíblia e nem prestei atenção. Ele, nossa, eu gosto muito da Bíblia, mas eu não entendo nada do que eu leio da Bíblia. Eu falei, cara, um médico não tava conseguindo entender o que tava na Bíblia. Falei, não tem problema, eu vou te dar umas dicas, aí eu tô Ai, mandando os vídeos para ele poder entender, né? Já evangelizei, já aproveitei o momento, ótimo. né? Já mando o vídeo, ele falou, amém, agora eu tô conseguindo entender um pouquinho mais. Eu falei, ufa, que bom que você tá entendendo, Ai, que né? bom. Mas É, é muito legal essa questão do contexto histórico, a gente uhum. entender mesmo a profundidade. Nossa, você falando aí, até me veio um insight assim, tipo, é igual. A gente falou de versões da Bíblia, e é igual você tá falando aí, você foi no médico. Por vezes, tem profissionais que falam de uma forma tão técnica, de termos tão técnicos, que nós que somos leigos não entendemos. E médico Uhum, tem muito disso, né? sim, Tipo, até para um advogado também, que usa muito juridiquês, você não entende nada. Cadê a tecla SAP? Vamos traduzir. Por tipo vezes eles. tem pessoas que acham que a Bíblia é assim, mas por quê? Porque, igual eu falei, não está numa versão adequada para a linguagem dele, por vezes não ora, Uhum, pedindo direção. E aí, sim. só um paralelo, né? É todo um combo. Isso tudo que a gente está explicando é o combo para você conseguir ler a Bíblia. Né? Uhum, Essas dicas são essenciais para poder conseguir entender isso aí, que justamente o que você falou. exatamente. E aí, outra dica é ler em grandes porções para que faça Opa, sentido, né? maravilhoso isso.
E é o que a gente está, de fato, aplicando, que a gente está fazendo. O Pedro até falou que quando viu isso, né, na jornada, ele falou, estamos fazendo certo! Uh! Na hora eu dei um grito aqui em casa, minha esposa estava no quarto estudando, eu falei, tô fazendo certinho! Ela falou, tá mesmo, parabéns. Pois é, porque por vezes a gente também pega só versículos isolados e ainda quer aplicar aquele versículo, né? Fora de É. contexto, fora de propósito, e aí vira uma lambança. E é por isso que Uhum, é importante a gente ler o capítulo inteiro, porque a gente entende o contexto, a história, e isso começa a fazer sentido pra gente. uhum, E só que assim, outra questão, tem muita gente que não consegue, né? Ainda mais quem está uhum, iniciando, enfim. Claro que é melhor a qualidade do que a quantidade, né? Mas uhum. que pelo menos, assim, leia um capítulo inteiro. Se vai ler o capítulo 1, lê todo, né? Enfim, porque eu acho que isso vai ajudar bastante. É outra dica para facilitar a sua leitura. O que você E pensa? exemplificando isso que você está falando, Glaucio, por exemplo, aqui acredito que todo mundo, em algum momento da vida, já assistiu alguma série. Acho que todo Hum, mundo já assistiu alguma série. Vamos usar um exemplo, você que está ouvindo, presta atenção aqui nas minhas palavras agora, o que eu vou te falar. Se, eu duvido que você pegue uma série, vamos falar da famosa série Grey's Anatomy, né, que muita aham. gente assiste. Se você pega Grey's Anatomy e começa a assistir na quarta temporada, você vai conseguir entender o que está acontecendo naquela temporada? Você Hum. não entende. Não faz sentido você começar pela segunda, terceira ou quarta temporada. A mesma coisa é a Bíblia. Uhum. Para você entender o que ela tem para falar para sua vida, você tem que ler tudo. Você tem que entender. Se você quer entender um livro, não vai só numa parte. Por exemplo, você abre sua Bíblia aqui, vou citar um exemplo, né? Eu abri aqui no livro de Deuteronômio, capítulo, no livro de Reis, Reis 15. O reinado de Azarias, rei de Judá. Quem foi Azarias? Né? Quem foi Judá, gente? Rei de Judá, onde que é Judá? E aí, o que Aí que você você não começa vai lendo aqui. motivar para. Mas você não vai entender. Entendeu? Então você tem que ler grandes porções mesmo. Igual ela falou, perfeito o que você falou. Tem gente que tem dificuldade. Mas se você fizer um esforcinho, você consegue. Eu te garanto, porque eu tinha essa dificuldade. Eu lia 3, 4 capítulos e eu não conseguia passar disso. E hoje eu tô lendo 30, 40 capítulos e consigo entender. E isso é muito Aham. legal. Sabe? E- Então, e- você pode falar. Não, me flui tão natural que É, é igual você tá falando aí a questão de série. Quando a gente começa a assistir, que prende a nossa atenção, aí a gente dá vontade de maratonar. Tem até essa expressão, sim. maratonar. Gente, Uhum. acontece o mesmo com a Bíblia. Tipo assim, te prende, você tá ali tão presa na história, você fala, ué, mas já acabou, tipo, igual hoje era pra ler até o 30, mas já acabou. Não, acho que eu vou ler logo tudo. Lê mais um pouco. Vou Ele te maratonar a prende. Bíblia. Ele te prende mesmo. E não, e engraçado disso, porque assim, todo momento que você tem. Você não tem nada para fazer, você fala, cara, eu preciso ler a Bíblia. Preciso continuar aquela história. Eu preciso saber o que aquele povo de Israel está fazendo agora, o que ele está aprontando. Né? Aí você Aham. começa. Aí você vai lá e já pega seu celular e começa aqui a ler, você fica viciado igual série mesmo, igual série. É. Você vai viciando, viciando, viciando. E vamos, minha esposa escreveu, vamos Vamos maratonar a maratonar a Bíblia. Bíblia, vamos. Perfeito. Hashtag, vamos criar essa hashtag, vamos Vamos. maratonar a Bíblia, Top, né? gostei. Vamos Gostei botar isso dessa. aí. Então, assim, maratone mesmo, leia em grandes porções, não tenha medo, a Bíblia é algo incrível, é É doce. fantástico. Ela é doce, então é maravilhoso. Eu quero só abrir um parênteses. Em uma das aulas que a gente estava vendo, o pastor Paulo Borges, quem tiver a oportunidade de assistir algum vídeo dele, entra no Instagram e dá uma olhadinha. É um mineirinho bom de papo, sabe o Ah, senhor? E ele falou que quando ele era pequeno, quando ele era mais novo, ele se converteu, ele tinha um Novo Testamento daquele dos Gideões guardado dentro do bolso, né? uhum. E ele falou que ele acordava no meio da madrugada e ele pegava a Bíblia e cheirava a Bíblia. Cheirava. Gente, quando ele falou isso, eu arrepiei. E hoje, quando eu peguei a minha Bíblia do Leão Nova, a Ah, primeira coisa que eu fiz foi abrir ela e cheirar. E na hora que eu cheirei, gente, a Bíblia, eu senti a presença de Deus de uma forma tremenda, sabe? Experimenta fazer isso na sua casa hoje. Pega a sua Bíblia, mas a sua Bíblia, não é seu celular, não, tá? Pega a é. sua Bíblia, abre ela e cheira a sua Bíblia. Que você vai sentir uma presença.
diferente, você vai sentir uma coisa diferente, você vai arrepiar. Eu te garanto isso. Se você quiser fazer aí, botar aí nos comentários pra gente saber qual foi a sua sensação, faça isso aí, Vai. que é maravilhoso. Nossa, Que sensacional. é todo mundo louco, louco por Jesus. Tipo isso. Ai, ai. Bem-vindo a quem está entrando aí. Mais uma dica. A gente já até comentou um pouquinho dela. Mostra aí sua Bíblia nova. Mostra aí, Pedro. É E ela é linda, linda, né? olha só, É olha linda só. mesmo. Ela tá escrito assim, ó. Leia a palavra Ah, de Deus de dia e de noite e pratique. A gente vai falar disso daqui a pouco. De praticar. muito top, linda mesmo. Então, e aí outra dica que eu queria dar, que a gente já falou um pouquinho dela, é a questão de marcar, fazer anotações, grifar a Bíblia. Eu estava fazendo assim, num caderno mesmo, os versículos que estavam me chamando a atenção. Daí eu estava anotando. O Pedro estava fazendo nos post-it, né, Pedro? Você até Sim. mandou uma foto pra gente. Tá aqui atrás, eu acho que não vai dar pra ver, não, mas tá tudo aqui atrás, ó. Tudo cheio de Aham. post-it aqui atrás. Então, é bom até para depois a gente ir memorizando os versículos que mais Uhum, chamam a atenção da gente. A questão da gente ter insight, quando a gente está olhando ali, você já marca, já anota, escreve, né? Eu gosto muito de marcar sentimentos. Jesus sentiu legal, assim, o povo chorou, não sei o quê, nananá. Eu gosto muito, isso me prende. Para entender legal. o que eles estavam naquele momento passando, vivenciando, sentindo. E é interessante. E até mesmo pelo aplicativo, no Coisa, você também tem como pintar lá com marca-texto, tem como fazer comentários. Então, assim, não tem desculpa, né? E até Legal. para depois Eu a uso, gente revisitar, né? verdade. Eu usei o post-it justamente para isso. E eu tô Uhum. botando na ordem das leituras, né? Então, assim, Legal. toda vez eu venho aqui no quarto e fico igual um babão olhando e relendo os versículos, sabe? Então é muito Uhum. importante. Você lê um livro, um versículo vai te marcar. Aí sim a gente aconselha você deixar aquela parte, porque você já leu um montão. Aí Isso. você deixa aquele que te marcou, que sempre tem aquele versículo que marca a gente, sabe, Uhum. marca. E numa próxima vez que você for ler, porque quando eu terminar esse desafio já tem um outro, que a gente vai falar disso daqui a pouco, já vai ser um outro versículo. E a minha meta é encher essa parede aqui de trás, né? Eu Legal. quero deixar ela toda cheia de versículos mesmo, para poder deixar ela como referência para mim. Então é muito Uhum. importante fazer essas anotações, é muito bacana mesmo, uma dica excepcional. Top. Outra. Compartilhar, aplicar e viver o que aprendeu. Isso daqui a gente não precisa nem comentar, né? Porque é fato, gente. Não é para ficar só na teoria, só ler, 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 se encher daquilo, transbordar e não aplicar. Porque eu acho Verdade. aí que tá o tchan da coisa, né? Primeiro, da gente compartilhar. Por isso que é tão interessante essa questão do grupo ali, do WhatsApp, porque a gente fez uma leitura e compartilha o que entendeu, o que mais chamou a atenção, aí o outro vem, fala, e aí a gente vai fazendo essas construções, é muito legal. E aplicar, gente, no nosso dia a dia, o que a gente tá aprendendo aqui, sabe? Porque foi igual eu falei, Uhum, é o manual da vida. Então, se uhum. a gente fica, só consumindo e não praticar, não tá adiantando nada, assim, na minha percepção, né? E é o que Deus quer, que nós sejamos praticantes da palavra dele. Eu quero deixar só um alerta muito importante. Sabe aqueles alertas que a gente vê na televisão? Ministério da Saúde adverte, Adverte. né? Eu vou falar, Ministério de Jesus adverte, né? Quando você começar a ler a Bíblia da forma que a gente está lendo, de forma intensa, você vai querer falar de Bíblia para todo mundo. O tempo inteiro. Como é que foi? Teve uma pessoa até que respondeu o post de alguém no Instagram com a Bíblia. Você Aham. lembra disso? Nossa, eu achei Alguém tinha comentado mesmo. Foi exatamente desse jeito mesmo. A pessoa foi lá, parece que ela comentou alguma coisa, ela foi lá e respondeu em cima com a Bíblia, com alguma história da Bíblia. Eu falei, gente, a pessoa está muito viciada na Bíblia, né? Aí a gente quer conversar, a gente vai para o trabalho, né? Quem está trabalhando, né? Aí você quer falar o tempo todo, você quer compartilhar o tempo todo, aí as pessoas ficam assim, tá bom, chega, de novo, você vai falar de novo. Lê que você vai entender o porquê que eu tô desse jeito, eu tô viciado, só quero falar da Bíblia o tempo todo. E, gente, às vezes você tá ouvindo isso aí na sua casa agora, falar, não, isso é exagero. Não é, faz para você ver que tudo que você vai falar, você quer usar alguma história da Bíblia.
Aí você Uhum. fala, eu tô passando por um problema tão difícil. Alguém chega pra você e fala, passando por um problema tão difícil, eu não sei o que eu faço, as pessoas estão se levantando, né, contra a minha vida. Não, relaxa. Neemias, na hora que ele foi reconstruir os muros, né, teve as pessoas lá que queria perseguir. Aí você começa a falar da Bíblia, É, a pessoa fala assim, Jesus, ele tá mesmo viciado dentro da Bíblia, né? Igual, aqui, tu até sonha Elaine, com as histórias. Desse jeito, Elaine, perfeito. desse jeito Né? mesmo. Gente, mas é surreal, não é exagero, não. De fato acontece Uhum, mesmo. É que a gente fica muito conectado, assim. Então, tudo que a gente vê, a gente faz essa ligação, né? É uhum. muito engraçado. E eu tava até pensando, você conhece a Caverna de Platão, Não, não, a não. história? Vou dar um resumo bem básico mesmo, que assim, as pessoas viviam dentro de uma caverna, né? E achavam Uhum, que só tinha aquele mundo, até que alguém saiu, viu que tinha luz, que tinha outro mundo, nananã, voltou para contar para as pessoas para elas saírem daquela caverna, só que as pessoas não acreditavam, né? Achavam que uhum. só aquele mundo deles era real. E por vezes acontece isso, a gente conhece outras coisas, se desenvolve, nananã, e a gente quer contar para as pessoas não acreditam, né? Verdade, é verdade. É só vivenciando pra poder saber, né? Exatamente. Não, não tem como, a gente fala, às vezes é exagero, as pessoas podem até pensar que é exagero, mas não é. Não Sai da é? caverna de Platão pra você ver. Sai que você vai ver Uhum. o mundo lá fora, que ele é muito lindo. Não Então é? aprofunda aqui dentro pra você ver o quanto que você vai ficar fissurado e comentar isso com todo mundo. É maravilhoso. É. A penúltima dica: lê a Bíblia sem comentários. Por quê? Eu acho que assim, que inicialmente é importante a gente ler a Bíblia sem comentários, até para a gente tirar as nossas próprias conclusões, fazer as nossas interpretações. E aí, posteriormente, você lê. Porque, assim, é igual eu falei, né? Como a minha de estudo, devocional, tarana, sempre tem as referências aqui embaixo. Então, assim, para ver se você está entendendo mesmo a história. Daí você lê como se fosse tipo a Bíblia seca, e aí depois você lê os comentários e fala, é isso mesmo, não sei o quê. É tipo assim, é uma forma de você não pegar atalhos, né? Uhum, Porque a gente tem uhum. muito disso, né? Brasileiro, então, a gente já quer ir Você já logo quer no resumo, saber. na sinapse, Tipo isso, é desse jeito. né? E aí é interessante. É uma dica que vale muito a pena, né? Ser praticada. Uhum. E essa dica foi até o pastor Paulo Borges que passou, né? E ele ainda Isso. falou um outro detalhe que esse vai ser difícil para muitas pessoas. Além de você não ter uma Bíblia comentada, né, com nenhuma opinião de nenhuma pessoa, ela não vai ter nem comentário seu. Você está proibido de usar uma Bíblia sua, de fazer qualquer tipo de grifar, de marcar ou de anotar. Porque pode ser que no dia que você escreveu dentro da Bíblia algo, você estava bem. Aí Uhum. você vai abrir e vai ver o comentário que você fez. Então, aquilo para você não vai servir no momento que você não está bem. Então é Uhum. importante você deixar em branco, sabe, a Bíblia, e, e deixar que ela se renove todos os dias. A cada leitura que você fizer, deixar que Deus fale com você naquele momento que você está precisando ouvir o que Ele quer falar com você. Uhum. Então separe uma Bíblia sua, que eu acredito que todo mundo tem mais de uma, e Uhum. você não vai, essa Bíblia não vai ter nenhum comentário de pessoas externas e nem seu. E Uhum. deixa Deus falar com você todos os dias. Aí depois que você fizer o seu devocional, e Deus falar com você naquele momento que Ele quer falar, Uhum. aí você pega a sua Bíblia de estudos, a sua Bíblia que está Uhum. toda anotada, né? Inclusive outra Bíblia que eu quero mostrar. Isso aqui foi um presente da minha mãe. Mãe, eu te amo também. Tô só ganhando Bíblia, viu? Tô impactando as pessoas tanto que eu tô na Bíblia que ela me deu. Essa aqui é de estudo. Olha o tamanho da Bíblia, a diferença dela e da comentada, né? A diferença, Aham. assim, Né? sem comentários, quer dizer. Então, a diferença é grande. Então, depois você faz o estudo, se aprofunda, vê o contexto, Uhum. né? Então, é muito bacana. Muito bacana isso. Ó, o comentário. A Bíblia é como o nascer do sol. Está presente todos os dias, mas nenhum nascer do sol é igual ao outro. Disse tudo. É exatamente isso. E é igual você falou, todo mundo tem mais de uma Bíblia, porque a gente não está se contradizendo. Ah, primeiro falou que era para anotar, que era para rabiscar, que era para grifar, e agora falou que não era para. Não, gente, não é isso. Se você tiver oportunidade, é bom você fazer isso, né? Uhum.
Porque foi igual o Pedro falou. Primeiro, ele deixar em branco, porque há momentos e momentos na sua vida. E uma outra que tá ali, você tá no estudo, você tá engajado, você tá fazendo, se aprofundando mais no estudo, né? E aí é bom anotar, revisitar aquilo. E é um dos nossos projetos que a gente tem futuro, que é justamente de aprofundamento, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, né? É, Para vocês poderem saber, porque não adianta só a gente ler, a gente tem que se aprofundar na palavra, adquirir exatamente. conhecimento. A gente precisa conhecer esse livro, não apenas ler, né? Isso. E aí, até a minha última dica, né? Que é uma coisa que eu vou fazer pessoal, porque agora a gente está nesse desafio de ler a Bíblia em 45 dias, então, de fato, a gente está fazendo a leitura, mas, assim, os próximos passos é se aprofundar. Então, de fato, eu quero pegar a minha Bíblia, fazer os estudos dela, fazer mapa mental, igual eu falei pro Pedro, né? Tô pensando até em comprar aqueles cadernos sem pauta, começar a fazer Uhum. mapa mental, fazer, como é que é aquele nome? Organograma, e Uhum. quero fazer tudo isso para questão de aprofundamento também, mas assim, é um processo, é um passo a passo, né? Porque Sim, a gente sim. tem que ter uma base ali sólida para depois a gente aprofundar mesmo. O Hernandes Dias Lopes, ele deu um exemplo muito bacana, e ele falou assim, o aprofundamento você tem que mergulhar de verdade mesmo naquele livro que você está lendo. Uhum. E depois, que é um dos meus projetos mais para frente, que ainda eu quero fazer mais um desses de 45 dias, eu vou fazer vários agora daqui para frente, né? Que eu quero criar várias pessoas para poder fazer junto comigo isso. Mas eu vou chegar um momento que eu vou pegar 6, 7 meses e vou fazer um ano de aprofundamento. Eu vou pegar Gênesis, por exemplo, e vou ler Gênesis em 30 dias. E só que eu não vou ler em 30 dias ele todo, eu vou ler ele várias vezes nesses 30 dias. Então, eu pego uma Uhum. versão NVI, vou lá e leio um dia, depois eu pego uma outra versão igual a sua, e a gente vai lendo e vai aprofundando. Você só vai conseguir aprender algo mesmo, você só vai conhecer quando você aprofundar, quando você mergulhar. É Aí é a verdade. hora. Você já viu toda a parte panorâmica, você já Isso. conheceu, né, Uhum. que é a superfície que a gente fala, que a gente olha por cima e vê. Uhum. Depois da superfície, você precisa entrar mesmo nesse mar e, ó, mergulhar. Você mergulha, que Exatamente. aí o Espírito Santo vai mostrando para você o que ele quer falar. Aí você começa, aí você pega comentários bíblicos, aí você pega livros, né? Você vai se Uhum. aprofundando. Daqui a pouco você está com um monte de versículos já dentro da sua cabeça. Para chegar a um ponto, isso eu quero deixar claro para vocês, que a gente precisa ser uma Bíblia de carne. O que é uma Bíblia de Uhum. carne? É a gente. As pessoas precisam ler a gente Uhum. nas nossas atitudes, nas nossas falas, naquilo que a gente faz. A gente precisa Exatamente. falar da Bíblia sem precisar citar a Bíblia. Né? A gente não precisa falar lá em Gênesis, lá em Salmos, não. É através da sua boca as pessoas ouvirem a voz de Deus. Uhum. E você se aprofundando, você vai conseguir fazer isso. Você vai conseguir ouvir Deus falando com você. Você vai ouvir a palavra de Deus através de você. Olha que coisa linda isso. Lindo As mesmo. pessoas Gente, vão dá sentir, coraçãozinho aí, porque pelo amor de Deus, foi lindo isso. as pessoas vão sentir mesmo a necessidade de estar perto de você para poder ouvir o que você tem para falar. Porque sabe por que você vai ter esse prazer? Porque você está falando o que está dentro da palavra. É, Isso é lindo demais. Isso é muito exato. lindo. Sabe? Então mergulha, mergulha, se aprofunda mesmo, não tenha medo. A Bíblia é um livro. E o legal, o Douglas Gonçalves falou uma coisa que eu achei muito bacana. Enquanto você estiver vivo, você não vai conhecer tudo. Todo dia se renova, todo É, dia você vai ler uma coisa e você vai entender totalmente diferente, porque é a forma que Deus fala com você, por isso que fala que ela se renova todos tudo. os dias. Todos os Exatamente. dias. Isso é lindo. Então, quer profundidade? Mergulha, sabe? Mergulha, conheça, não tenha medo de conhecer a Bíblia. Daqui a pouco você está falando e as pessoas vão ficar encantadas, assim como Jesus fazia. Uhum. Jesus era simples, ele usava parábolas, ele usava histórias. E as pessoas sentavam e ouviam Jesus. Sabe, quem tem interesse de ouvir vai sentar e vai te ouvir. Porque você Uhum. vai ter esse conhecimento. É coisa linda. Eu tô falando e tô arrepiando. É linda Sério mesmo. mesmo, é lindo demais. A Helena falou muito forte. É forte mesmo. Uhum. E por vezes, assim, até quando a gente tá lendo, nossa, a gente se arrepia. É assim, é um ciclo de emoções, né? A gente
fica assim, encantado, apaixonado, e daqui a pouco vem o povo que só fazia besteira, a gente fica meio que Revoltado. revoltado. Aí daqui a pouco, gente, é maravilhoso, né? É E sabe o que que é? perfeito. E sabe o que que é o pior, ou o melhor, sei lá, disso tudo? Hum, É que tudo que a gente lê, a gente fala igual do povo de Israel, né? uhum. Que o povo reclamava, que o povo era isso, aquilo. Mas muitas vezes a gente está fazendo A isso. gente, nossa, eu tava pensando esses dias, né? Porque eu falei pro Diogo, sabe assim, quando você tá cansada, cansada Uhum, de pedir pra Gabriela, terminou de brincar, guarda os brinquedos, não faz isso, não faz aquilo. Gente, eu tô ensinando todo santo dia e a pessoa não aprende. Tudo bem que é uma criança, mas assim, já tá numa idade de ter responsabilidade, já tem entendimento e não faz. Aí depois eu parei e falei, pois é, meu Deus. O senhor faz mesmo comigo, só tá ali me ensinando e a gente só batendo cabeça, né? E aí eu fico fazendo uhum, essas associações. Porque a gente é assim também, né? Que a gente uhum. fala, nossa, que povo cabeça dura ali do Antigo E a gente, Testamento. nada mais é do que a gente, entendeu? E eu tava conversando com uma pessoa que tá no nosso grupo, uma amigona, e ela compartilhou comigo, ela falou, Pedro, tem tantos anos que eu sou evangélica, tantos anos, e agora que eu tô ouvindo mesmo que Deus está falando comigo através do Velho Testamento. Eu Olha. sempre li o Novo Testamento e falava, mas o Velho Testamento está me confrontando. Eu achei tão forte ela falar isso, sabe? Uhum. Porque e o Velho Testamento ele confronta muita gente, Sim. sabe? Ela falou que está se sentindo mesmo como se fosse amassada, sabe? Cada vez que ela lê parece que Deus assim Triturada. tritura e é desse jeito. É, Você vai ver quando você começar a ler, você vai começar a ser amassada mesmo, ser amassado o que Deus está falando com você, sabe? Nossa, é fantástico isso. é mesmo. Deixa eu mandar um beijo pro meu padrinho aqui, Luciano. Te amo também, viu? Obrigado por estar assistindo aí. Boa noite, seja bem-vinda. E é isso, essas foram as nossas dicas. Faz total sentido, assim, porque na prática a gente vê que facilita muito. Igual a gente falou, eu e o Pedro somos provas vivas disso. Ele falou tem 20 anos que ele é cristão, nunca conseguiu ler a Bíblia inteira. Eu também tinha essa dificuldade. Aí a gente falou, não, então vamos bater um bate-papo com a galera, falar o que a gente faz na prática, porque tá dando certo. Então é como diz Uhum, o clichê, dica boa, dica compartilhada, né, não, Pedrão? verdade. E a gente vai criar uma artezinha pra gente poder botando essas 10 dicas para vocês, né? Até proponho a ela. Tô falando que a gente vai fazer, mas nem perguntei. Vamos Não, fazer para poder nossa, divulgar para ele. meu Missão nome é dada é missão cumprida, pronto. né? Meu nome E é pronto. E se o você tem Pedro interesse falou, mesmo. tô dentro. A gente segue. A gente vai botar essas dicas para vocês poderem, né, seguir. Se você seguir, você vai conseguir ler como a gente está conseguindo. Vai. Eu só quero indicar uma coisa aqui para a galera, Hum. né, para poder seguir o canal do Jesuscope. Cara, muito bom. Nossa, é excelente. Eu Muito não bom. conhecia, eu conheci através do Uhum. Pedro e foi bem assim pontual porque ele fez essa semana A foram lives, jornada. a jornada, isso, Uhum. essa era a palavra que eu queria usar. Foram lives, né, que ele fazia às 10 horas da noite. Gente, cada ensinamento, e aí ele abriu um grupo no Telegram, disponibilizava o material, enfim, mas tá tudo no YouTube. Então é muito interessante vocês acessarem, porque vai ajudar bastante, agrega E demais. lá, e ele tem vários vídeos de devocionais, sabe? Pregações. E eu estava Ele assistindo. tem uma playlist lá que é Você Entendeu Errado, que são versículos que a gente vive falando, só que a gente entendeu de um contexto errado. Por Uhum. quê? Porque a gente só leu o versículo e não Só leu o que a gente viu o contexto. contexto. Entendeu? Exato. Então, sigam, ele é o Douglas Gonçalves, que é o idealizador desse projeto, que é o filho do Josué Gonçalves, né, que prega Uhum. para a família. Então, assim, tem edificado muito a minha vida e o que é bom a gente precisa compartilhar, né? A gente precisa Exato. falar para as pessoas. Então, eu falo, é dentro da palavra de Deus mesmo. Ele, não é à toa que ele chamou, igual esse pastor Paulo Borges, Hernando Dias Lopes, né, homens sérios que têm ensinado mesmo. Então, eu tenho seguido muito esse canal, não é à toa que ganha a Bíblia do Jesuscope, o copo Tá bom, a gente dele chama o seu copo. também, Pode parar de tá? Esse cantar, por copo. favor? Inclusive, vou deixar ele bem aqui do lado para poder fazer. Jesus Coffee, né? Inclusive, eu tenho tanta intimidade com ele que eu Ah, tomo café junto com ele. Eu tô tomando aqui, ele tá que tomando um café junto comigo. lindo. Muito lindo. Então, eu queria dar essa dica para vocês. O restante, as anotações foram basicamente
o que você falou mesmo. E só para completar, antes da gente fazer o fechamento, Isso. chame amigos para ler com você, tá? Chame amigos para ler com você. Você Tipo tem uma que ter seu rede de momento. apoio. Isso, você tem que ter a sua intimidade com Deus no seu devocional, mas você precisa ler junto com pessoas para que as pessoas compartilhem o que elas estão sentindo e você também compartilhar o que estão sentindo. Quem junta isso, pensa na explosão que isso vai dar. Então, quando acabar, isso eu ia falar só no final, mas eu já vou deixar aqui avisado até para você, viu, senhora Glaucia? Diga, Quando diga, acabar diga. esse projeto, com esse grupo que eu estou fazendo, eu não vou seguir com eles. Eles vão ser os próximos líderes desse projeto. Então, Uau! eles que vão montar turmas com pessoas para poder ler a Bíblia. Que bacana. Entendeu? Porque eu quero que as pessoas façam isso. É como se fosse uma pirâmide mesmo, né? Que tem um que começou, tive meu grupo, agora espalhei 10 pessoas e essas 10 pessoas vão ter mais 10 pessoas cada um e essas outras 10. E a gente vai chegar no mundo todo, gente. A gente vai dominar o mundo com as pessoas lendo a Bíblia Sagrada em 45 dias. Vai fazer as pessoas se apaixonarem pela palavra, vai fazer as pessoas cheirarem a palavra, sentir vontade de ler a palavra. Sabe? Então, Isso precisa ser compartilhado com as pessoas. precisa. Era a próxima pergunta até que eu ia te fazer. Se você pretende continuar o desafio, se você vai abrir novos grupos, né? Para a galera que está aqui, que ainda não está fazendo, que tem interesse, né? Como é que você vai fazer? Você já deu spoiler, então a gente vai continuar Sim. grupos. Vocês vão. Se vocês tiverem interesse, eu vou montar um grupo também, tá? Esse próximo grupo, eu até anotei aqui, esse nosso vai encerrar dia 12, no Dia dos Namorados. Olha que presente maravilhoso, né? E a próxima turma que a gente já vai, quem quiser interesse, tiver interesse, já pode me mandar um direct já falando tem interesse, já deixa seu número, que eu já vou te colocar no grupo dando as orientações. Vai começar a leitura a partir do dia 20 do 6. Tá? Mês que vem, porque eu preciso de um tempinho também para poder preparar, porque para entrar numa jornada dessa aí, a Glaucia sabe que não é fácil, né? Em ler 45 dias, porque se você deixa de ler um dia, aí acumula 60 para outro dia. Aí é muita coisa. Você acaba se perdendo. Então, se você tem interesse de entrar, avisa agora antes de começar, porque dessa vez eu não vou abrir exceção igual eu abri dessa primeira vez de entrar depois, porque fica muito difícil. Né? Algumas pessoas entraram depois e acabaram desistindo porque não conseguiram seguir, que é muita coisa, é puxado mesmo o desafio. Então, se você tem interesse, procura eu, a Glaucia, que a gente adiciona você lá no grupo, né? A gente abre esse grupo. Tem a Elaine aqui também, que está participando com a gente. A Elaine também divulga para a galera, quem tiver interesse, sabe? A partir do dia 20 de junho, vamos ter outra turma e vamos mergulhar novamente aí nessa leitura panorâmica para depois aprofundar. Não, e até é importante, né? Isso que você falou da gente começar a segregar, assim, nesse sentido, que a gente vai espalhando em maior proporção, até porque a gente já vivenciou, a gente já vai ter uma base, e aí vai cada vez mais melhorando, se aperfeiçoando, né? Achei top. Sua ideia, fantástica. Pedrão, tem 3 minutinhos para acabar a nossa live. Eu queria te agradecer por você ter vindo aqui no meu perfil para a gente bater esse papo. Te agradecer por Deus ter colocado esse desafio no seu coração e que está ajudando a gente. Eu falo assim que mudou muita coisa na minha vida depois que eu estou fazendo esse desafio. Não só na questão de aprendizado, enfim, porque isso é natural que aconteça, mas por tudo, assim, nos mínimos detalhes. Nossa, já começou a dar o reloginho aqui, em 55. Até a questão de ter disciplina para fazer aquilo, sabe? Nossa, tá sendo fantástico. Então, obrigada mesmo de coração. Gente, siga o Pedrão lá nas redes sociais dele. Meus amigos também sigam a Glaucia também aí, quem está presente aqui, que ela sempre coloca vídeos muito legais com o marido dela e dicas também para as mulheres. Então sigam ela, que é bem legal. Com mães e é muito voltada para a saúde física e mental. Isso. Então, muito obrigado também por ter disponibilizado. Foi muito bom passar esse momento. Foi rápido, né? Falando de Bíblia, passar rápido. Obrigado aos amigos que estavam aí presentes. Quem tiver interesse, procure a gente, tá? E vamos aprofundar na palavra, que isso vai ser fundamental para a sua vida. É isso aí. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente esse tempo todo. Boa noite. Fiquem com Deus e vem com a gente nesse desafio. Vamos que vamos. Valeu, gente. Beijo, Um abração. tchau, tchau. Tchau, tchau.